Primeiro as cores, depois os humanos. Em geral é assim que vejo as coisas, ou pelo menos é o que tento. Eu sou o Gabriel, eu vou falar do livro A Menina que Roubava Livros, que originalmente foi lançado em 2005 por Marcus Lukács. Basicamente esse livro ele narra a história da Alemanha nazista, de uma menina que vivia na Segunda Guerra Mundial e que ela encontrava refúgio, apoio nos livros. E é isso que ajudou ela a resistir e até mesmo a sobreviver durante a guerra. No começo do livro, quem narra o livro é a Morte, que ela meio que tem vida, ela é animada, né? Um ser animado nesse livro. E aí ela faz a apresentação dela, que essa é a primeira parte que eu narrei, é uma frase dela. E ela fala: eis um pequeno fato, você vai morrer. Mas isso não é uma ameaça da morte, e sim um aviso para a vida ser aproveitada, para ela dar um aviso para você aproveitar cada instante da vida. Decididamente, eu sei ser animada, sei ser amável, agradável, afável. A Morte, ela fala como é difícil o trabalho dela de levar as pessoas para a eternidade, porque ela fala que ela não fica com dó de quem está sendo levado, e sim das pessoas que sobram, porque elas sofrem com a perda da outra pessoa. É muito interessante e marcante essa parte do livro. Agora vamos para uma parte bem relevante do início do livro, que é o que eu estou narrando, ao lado da linha férrea, que é uma das histórias mais importantes do livro, que dá de fato rumo ao que vai acontecer. Havia uma mãe com sua filha, um cadáver. Basicamente, a menina que roubava livros, que se chama Liesel, ela estava sendo levada junto com seu irmão para ser adotados, para ter uma condição melhor para sobreviver à guerra, porque a mãe ela não tinha condição para fazer sobreviver durante a guerra, e ela ia pagar novos pais para cuidar deles. Mas o que acontece no meio do caminho? O irmão morre, né, infelizmente. E aí mostra como elas estavam chorando, as lágrimas cristalizavam, como elas passavam fome, frio, e todos os desafios no trem, que eles tinham que pegar trem, eles estavam usando a linha férrea para chegar em um cemitério, né? E aí, na hora de enterrar o irmão de Liesel, o coveiro acaba derrubando um livro. E é o primeiro livro que Liesel vai roubar, o Manual do Coveiro. Detalhe, ela ainda não sabia ler. Quem ensinou ela a ler foi o novo pai adotivo dela, que se chamava Hans Huberman. Só que ainda não chegou a essa parte. Depois a mãe e a Liesel se deram as mãos e se despediram do cemitério, né? E aí a mãe ela foi lá levar Liesel para ser adotada. E aí depois teve a despedida delas duas, que muito triste essa parte do livro, que houve o caos da despedida, como a própria Morte fala. Outro detalhe: a Liesel ela desenterrou o irmão dela para ver se estava realmente morto. E como a própria Morte fala, ela viu o coração cristalizado dele. Uma coisa interessante do começo do livro é que ele narra um pouco do final. E você só vai entender isso depois de ler o livro todo ou de saber isso que eu vou contar agora. Que é um spoiler, que a mãe adotiva e o pai adotivo de Liesel, que se chama Hans Huberman e Rosa Huberman, morrem no final. E aí, o começo do livro já fala isso, mas não dá para interpretar se você não souber disso, né? E fala que a menina que roubava livros estava lá no meio de concretos, porque foi uma bomba que matou a família dela e destruiu a rua dela. E aí fala que a Morte ela relê todos os anos o livro que Liesel fez, né? Que é A Menina que Roubava Livros. Outra coisa interessante é que a Morte ela fala que tira férias da prestação, né? Ela fala que o trabalho dela é muito difícil, que ela fica muito triste também, né? Por ver as pessoas sofrer. E fala que a distração dela é as cores. Como eu narrei uma parte no começo do livro, que é a fala da Morte. Liesel não queria sair do carro para conhecer os pais, a família nova dela. E quem incentivou ela, né, de fato, foi Hans Huberman.
que é o pai adotivo dela. Ela não gostava da mãe, foi gostar só muito depois, foi se apegar mais. No começo ela gostava mais do pai, mas essa parte já vamos aprofundar.